Querido irmão e amigo, é uma alegria muito grande reencontrá-lo nessa devocional e agora no mês de dezembro queremos lembrar sobre a expectativa do Natal e debaixo desse tema queremos trabalhar ao seu coração e o nosso desejo é que Deus o abençoe abundantemente. Vamos seguir nessa caminhada, nessa nova jornada. Queria ler para você neste momento no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, quando o profeta diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías 9, versículo 6. Todas as vezes que nós falamos do Natal, e esse mês de dezembro é o que mais falamos, o que deve ser remetido à nossa mente é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes, por causa do comércio, do consumismo, outras coisas acabam tomando conta do nosso pensar, mas nós precisamos focar as nossas mentes, os nossos corações na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Havia uma grande expectativa para a chegada do Filho de Deus, e a palavra de Deus se cumpriu, e Deus, de uma maneira assim extraordinária e de uma grande misericórdia, proporcionou que Ele mesmo se transformasse ou se fizesse carne, como diz o Evangelho de João, e habitasse no meio de nós. A palavra de Deus se cumpriu e é o que nós queremos trabalhar com você nessa devocional, com um tema maior, a esperança do Natal, mas eu queria falar sobre a promessa do Messias. Eu queria abordar aqui 3 passagens do Velho Testamento com um cumprimento no Novo Testamento acerca da chegada do Messias, que havia sido prometido e que aconteceu ali no Novo Testamento. E eu começo então falando para o querido amigo e irmão sobre a profecia lá em Isaías capítulo 7, 14, que ela aborda a chegada do Emanuel, quando o autor Isaías escreve assim: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Isaías 7,14. E o cumprimento então acontece ali no Novo Testamento, na era cristã, em Mateus capítulo 1, verso de número 23, quando então o autor do Evangelho assim relata: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. A promessa se cumpriu, o Deus habitou entre nós e habita entre nós. Aquilo que era uma grande expectativa e esperança se tornou uma realidade. A palavra de Deus não volta vazia. Havia uma grande esperança, uma grande expectativa para a chegada do Messias, para a chegada do Deus Todo-Poderoso, que iria mudar a nossa sorte, iria mudar a nossa história, iria mudar o rumo da nossa vida. E assim aconteceu, e quando nós celebramos o mês de dezembro com o Natal, precisamos aplicar estas verdades nos nossos corações. O Emanuel, o Deus conosco, habita entre nós. Mas em segundo lugar, o profeta, lá agora, Miqueias, capítulo 5, versículo 4, diz que esse Messias, ele chegaria na figura de um pastor, aquele que iria nos pastorear. Seríamos ovelhas do seu pasto, ovelhas do seu rebanho, sendo conduzidos pelo sumo pastor e pelo bom pastor. Miqueias, capítulo 5, versículo 4, o profeta diz assim: ele se estabelecerá e os pastorear na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Miqueias 5, versículo 4. E lá no Evangelho de João, quando Jesus se apresenta como bom pastor, ele diz assim, em João capítulo 10, versículo 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas
e elas me conhecem. Jesus nos conhece, nós conhecemos Jesus, temos um bom relacionamento com Ele, um íntimo relacionamento com Ele, e agora neste mês de dezembro precisamos aplicar estas verdades dos nossos corações. No ponto primeiro que eu citei aqui, o Emmanuel está no meio de nós, Deus conosco, mas é um pastor amado, um pastor querido que nos ampara, que nos acolhe, nos tira do lamaçal, do charco, do pecado, das ruínas e nos coloca em lugares firmes e abençoados. Então, neste Natal, nós precisamos aplicar as promessas do Messias que já se cumpriram no nosso viver e com uma forma de adoração, de gratidão e serviço, dedicar toda a nossa vida ao reino de Deus. Mas em terceiro lugar, eu quero citar aqui o profeta Zacarias, que ele dizia que esse Messias teria uma entrada triunfal ali em Jerusalém, e no seu escrito, no livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, o texto diz assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Zacarias 9, versículo 9. E o Evangelho de João, mais uma vez, ele vai mostrar o cumprimento desta profecia de Zacarias, lá no Evangelho de João, capítulo 12, de 13 a 15, quando então João diz assim: pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: não temas, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. E naquele momento, queridos, o povo estava feliz, estava jubiloso, recebendo o Rei da Glória, hosana nas alturas, ao que vem em nome de Jesus. E nós, com essa mesma expectativa, sobretudo lembrando no nascimento de Jesus, sem esquecer de que um dia Ele retornará, precisamos trabalhar com uma vida de consagração, de santidade, fazer um autoexame, uma profunda reflexão nesse mês de dezembro, que nós somos remetidos a lembrar o nascimento de Jesus, como que andamos, como que vivemos, se estamos agradando a Deus ou não, mas lembrando que Ele retornará para levar a sua igreja para a glória celeste. Que o seu Natal seja um Natal abençoado em família, um culto maravilhoso, quando você estiver aí à mesa na celebração, colocando Jesus Cristo como prioridade na sua vida e na vida dos seus familiares. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe o seu mês de dezembro e que Deus abençoe o seu Natal. Eu gostaria de orar pela sua vida. Pai amado, Pai querido, somos gratos pela vida desse querido irmão, ouvinte, amigo que nos acompanha nesta devocional, nesta semana. Sobretudo no mês de dezembro, Senhor Deus, que ele possa ter muitas bênçãos, muitas vitórias e colocar a expectativa do Natal no sentido de olhar para Jesus sabendo que as promessas se cumpriram e agora nós o seguimos como único e suficiente Salvador de nossas vidas. Obrigado por tudo, abençoe o seu povo, assim oro por cada um dos nossos queridos ouvintes no nome de Jesus. Amém e amém. Um forte abraço e um Feliz Natal.